Meu nome é Karen Kindle, tenho 54 anos e sou professora e facilitadora nos trabalhos manuais, bem como crochê, tricô, bordado, que são atividades que eu venho exercitando desde a minha infância. E algumas outras coisas também, como tapeçaria, macramê, que eu vim adquirir depois, já na fase adulta. Bom, eu comecei no mundo artesanal meio que na infância ainda. Nas brincadeiras de casa, fazendo minhas coisinhas, querendo fazer tudo que eu sempre desejava. Não tinha muito essa concepção do comprar. Eu gostava mesmo de fazer minhas coisas. Então surgiu a ideia de fazer cerâmica, fazendo os utilitários da brincadeira de fazer comidinha com a minha avó. Depois de brincar de boneca, fazendo as roupinhas das bonecas com crochê, e por assim foi diante. E a pessoa que mais como se poderia dizer, mais me influenciou foi a minha avó. De todas as técnicas que eu venho fazendo até hoje, a que mais me influenciou e a que basicamente foi a que eu iniciei com mais aptidão foi o crochê. O crochê me influenciou, me trazendo o prazer de estar fazendo algo com as minhas mãos e trazendo esse bem-estar do terapêutico, de não pensar em nada, de ter um momento meu comigo mesma, sem estar pensando em tudo ao redor. E o crochê faz muito isso, meio que traz a gente para um nada e ao mesmo tempo tudo, porque é um tudo para relaxar. Todo o artesanato, todo o trabalho manual, ela desperta um prazer muito grande de equilíbrio, de satisfação em fazer alguma coisa que você consegue fazer e ver quando as pessoas gostam, ou você mesmo admira, poxa, eu fiz isso, eu mesma fiz, fui capaz de desenvolver, de criar. Então são sensações assim maravilhosas, de bem-estar, muito bem-estar. O que me motivou a ser professora de artesanato pelo fato de eu ter feito bastante aulas diversificadas, né? Eu aprendi a pintar em porcelana e tudo mais, e aquilo que as professoras nos passavam nas aulas era de muito bom grado, sabe? E como aquilo tudo, todos os tipos de aula, todos os tipos de artesanato sempre me fizeram muito bem, então eu tomei como um futuro eu estar fazendo o mesmo bem que eu recebi dessas professoras, eu estar também passando para outras pessoas, passando para elas esse benefício do aprender com calma e técnica. Não tem uma história, porque tudo eu fiz para mim, por mim, para casa, para dar de presente. Acho que a história mais, talvez, empolgante são as bonecas de crochê. Essas, por quê? Porque são para as crianças, né? E quando elas pegam aquela boneca de crochê e abraçam e sentem aquela coisa fofa, me remete à minha infância, porque eu também tive uma boneca de crochê. Na verdade, ela era de tricô. Ela nem era de crochê. Ela era uma boneca feita na técnica do tricô. Se eu não me engano, quem a fez foi minha mãe. E aí, quando eu faço as bonequinhas de crochê e as entrego e as crianças abraçam e pegam e não largam mais,
isso me chama bastante atenção, isso me deixa bem legal, bem, sabe, com muito prazer em fazer. Então, eu gosto de despertar nas alunas o fato delas terem alguma coisa feita por elas, que desperta um prazer bem grande quando a gente faz. Assim como a gente faz uma comida gostosa, todo mundo elogia, todo mundo gosta. O trabalho manual também te traz isso. Você recebe elogios, você ganha... as pessoas te pedem para fazer uma para elas. Isso nos traz muito benefício da aceitação, do trabalho feito, e além de ser um desafio, né? Porque quem está aprendendo está sempre se desafiando num ponto novo, numa forma nova de fazer, ou uma peça nova de se fazer, que cada peça tem seu desafio. E isso é muito gratificante, você chegar no final, concluir aquela peça. Isso é muito bom. Traz bastante prazer em estar fazendo e sempre inovando e sempre buscando uma nova peça. O legado que eu gostaria de deixar através do meu ensino é que essa técnica do crochê, do bordado, qualquer que seja, não fique esquecida, não fique para trás. Que isso se leve adiante, porque é um benefício muito grande para as pessoas, né? E se você não está passando seus conhecimentos, colaborando, né, para que outras pessoas também possam estar fazendo seus trabalhos manuais, isso meio que vai ficar meio esquecido, morto para trás. Então, assim, eu gosto de estar ensinando por isso, para estar passando esses conteúdos, esses conhecimentos para outras gerações, e a própria geração mesmo que não teve a oportunidade de estar em contato com alguém que soubesse fazer e pudesse ensinar, como eu tenho alunas até mais velhas do que eu. Isso é muito legal porque eu estou vendo que, né, não só o crochê, mas outras técnicas não vão ficar esquecidas, pelo menos depender de mim. É porque eu poderia estar saindo, fazendo e vendendo, tudo não é. Eu até faço, me pedem, eu gosto de fazer, é um desafio, às vezes me incomoda um pouco a questão do tempo, né, prazo, isso me estressa um pouco, então por isso que eu não gosto de pegar muita coisa. Mas é isso, eu prefiro estar passando adiante as informações, sabe? Passando adiante no sentido assim também de... Poxa, eu passei um período de muita depressão e aquilo me ajudou tanto, sabe? Eu ficava lá fazendo, então o dia passava e eu nem sentia que eu estava com depressão. Então isso é muito bom. Eu dou aula de várias técnicas porque são técnicas que vêm me acompanhando durante muitos anos. E conforme eu comecei dando aula de crochê, né, esse era o foco quando o crochê deu esse boom aí de 2010 para cá, e comecei a dar aula por conta do crochê. Mas conforme as alunas vão se aprimorando numa técnica, elas buscam outras. E elas sempre me ouviram falar que eu também bordava, que eu também fazia tricô e que isso vem me acompanhando desde a minha infância, pré-adolescência. E aí elas acabam perguntando: poxa, você também dá aula de tricô? Eu falei, dou, porque tudo que eu sei fazer eu posso ensinar. E eu tenho essa questão de querer passar para diante, né? E não deixar morrer a técnica, morrer uma coisa que sempre me fez bem. Então, assim, bordado, tricô, crochê, pintura, fiz muitos anos de pintura country. Então, assim, não me custa nada ensinar, e eu tenho essa questão de estar passando adiante todo o meu conhecimento, assim como eu também recebi. Minhas aulas de pintura foram fantásticas, foram maravilhosas, porque foram com uma pessoa que gostava de ensinar e passou tudo para mim, né?
Então é isso. Então, se você tem interesse em estar aprendendo ou se aprimorando numa dessas técnicas, será muito bem-vinda no nosso ateliê.